Abra sua Bíblia em Amós. Amós, capítulo 1. Durante a semana, enquanto eu estava estudando e escrevendo, enquanto eu estudava e escrevia, eu escrevia o tempo todo Amós 3, do 1 ao 15. O tempo todo, eu vou chegar na hora e eu vou falar Amós 3, do 1 ao 15. É Amós 1, do 3 ao 15. Fiquei até curioso para ver quantos versículos tem o capítulo 3 agora. 15. Quase daria certo. Amós 1, do 3 ao 15. Você achou aí de aquele glória a Deus, assim, bem forte, bem pentecostal, não? Obrigado, Daniel. Amós, capítulo 1, do 3 ao 15, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão, e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente, e perpetuando para sempre a sua ira. Porém fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos. O seu rei irá para o exílio, ele da sua corte, diz o Senhor. Feche teus olhos, nós oraremos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e que ela seja explicada aos nossos corações com fidelidade e graça. Que o Senhor derrame do teu amor para conosco, mesmo quando nós lemos textos duros, pesados, acerca do juízo do Senhor sobre a humanidade. Que no meio de tudo isso a gente ainda encontre a graça do Senhor e o amor do Senhor revelado por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que assim a tua glória seja pregada e manifesta, para que o teu nome seja conhecido, nome sobre todo nome. Amém. Pregar Amós é entender que Amós é um dos profetas mais duros que há no seu discurso. Ele é aquele profeta que fala o que precisa ser falado no tempo que precisa ser falado. Ele não tem compromisso nenhum com a religiosidade, como o Felipe bem falou para nós. Ele é um criador de ovelhas, então ele tem toda a liberdade para falar e não tinha compromisso nenhum com a religiosidade daquela época. Portanto, tudo aquilo que ele recebia de Deus, ele falava. Simplesmente falava. E por falar em falar, fica muito claro que a palavra não podia vir diretamente de Amós, mas de alguém que veio acima dele. E você reparou que repetia
as palavras, repetia a repreensão, repetia a ação de Deus para aquele povo e, por fim, encerrava dizendo assim, novamente, Deus disse tudo isso. Para mostrar que até mesmo o juízo dado, o juízo existente sobre toda a face da terra, vem de Deus. Agora tem uma questão e uma razão direta do porquê isso acontece. Acontece porque o povo israelita e o povo em torno de Israel quebrou a aliança sinaítica. A aliança sinaítica é a aliança feita no Monte Sinai, que foi repetida desde Adão até chegar a Davi. Então você tem uma aliança adâmica, uma aliança abrâmica, uma aliança noaica, uma aliança mosaica, uma aliança davídica, que todas elas são a mesma. É um acordo entre Deus e os homens, e quando Amós profetiza, o povo de Israel e os povos vizinhos tinham quebrado essa aliança. E daí talvez você esteja pensando, mas a profecia de Amós não é para o povo de Israel? A profecia de Amós é para Israel e para o entorno de Israel. E o entorno de Israel que nós lemos aqui, Damasco, Gaza, Tiro, durante o reinado de Davi, fazia parte do povo e do reinado de Israel. E se vocês lembrarem bem, o reinado de Davi ainda não tinha reino dividido. Era somente um reino com as 12 tribos e o território geográfico expandido. Isso significa que todo aquele povo que vivia naquela terra, que vivia naquela região, estava debaixo da mesma aliança, do mesmo acordo, do mesmo pacto que havia sido quebrado. Portanto, é justa a repreensão para todo esse povo que Deus está dando e falando. Para a gente iniciar, talvez seja interessante falar que Deus é o rei de toda a terra e de toda a criação, e que toda a criação está debaixo do justo juízo de Deus. E por falar do justo juízo, eu preciso entender que o tema da pregação é Deus, o santo juiz, ruge o seu oráculo. Por isso do leão. O tempo todo ele está rugindo. A ideia do rugir vem desde o versículo 1 e versículo 2, quando Deus fala por meio do rugido, por meio da sua voz forte para o povo. E o que ele fala é forte e é pesado, e todas as nações da terra estão submissas àquilo que Deus pretende falar. Isso significa que nada está debaixo, está fora do alcance da vontade do nosso Deus. Portanto, ele pode falar para tudo isso. Mas além dessa quebra da aliança sinaítica pelos israelitas, você tem uma quebra da aliança universal da raça humana feita por todas as nações. Deus criou todo ser humano. Todo ser humano descende diretamente de Adão e Eva, que surgiu lá naquilo que é chamado da região do crescente fértil e se expandiu por todas as terras, principalmente após Gênesis 11, que é a Torre de Babel, e aonde as nações são separadas. E no final de Gênesis você já tem 70 nações diferentes. 70 povos diferentes. E você tem 70 pessoas do povo de Israel indo para o Egito, o que significa que eles tinham uma missão. Cada um deveria orar e pregar para uma nação sobre o Deus verdadeiro. O que isso significa? A aliança universal que existia entre Deus e os homens também foi quebrado. Isso significa que todo ser humano está debaixo do juízo de Deus e que Deus tem toda a autoridade para falar o que bem quer para todas as nações. Mais um entendimento acerca de Amós, que é importante a gente guardar no nosso coração, é que Amós é conhecido como o profeta da justiça social. Mas a justiça social pregada por Amós é diferente da justiça social pregada pela humanidade. Porque nós, seres humanos, somos movidos, conduzidos pelo pecado. Por falar em pecado, o versículo 13 até o versículo 15 são ações pecaminosas daquela nação o tempo todo, que gerou a ira e a raiva de Deus e que, portanto, causou o justo juízo de Deus para aquela nação. Eu preciso adiantar algo que eu ia falar para o final. Ninguém é inocente diante de Deus. Todos são culpados. E aqueles que têm liberdade de se achegar diante de Deus, não é porque eles perderam a culpa, é porque a culpa foi paga.
por meio de Cristo Jesus. Então a justiça social dos homens é falha. E você pode ver isso por todo o planeta Terra. Direita, capitalismo, falhou. Esquerda, socialismo, falhou. Monarquia, falhou. Império, falhou. Democracia, república, falhou. Porque nenhum governo humano é justo como precisa ser para a humanidade. E nós precisamos reconhecer isso. Principalmente em tempos pré-eleitorais como nós estamos. Nenhum candidato satisfará aquilo que nós temos de arquétipo de justiça. Somente uma pessoa fará isso, o próprio Deus. Só que desde 1 Samuel, capítulo 8, a humanidade tem rejeitado o governo de Deus. E eles pediram um rei como os povos vizinhos tinham. Esse é o perigo da gente olhar demais para as pessoas à nossa volta e tirarmos os nossos olhos do Senhor. Nós começamos a desejar as coisas que eles têm e não as coisas que Deus tem para nós. Conforme eles vão fazendo isso, tem o primeiro rei, Saul, e ele reina em torno de 40 anos. Quem o sucede é Davi, que reina também 40 anos. 7 anos em Hebrom e depois 33 anos sobre todo o reinado de Israel. Quem o sucedeu foi Salomão, seu filho, e também reinou 40 anos. Quando foi suceder Salomão, o reino é dividido, porque o coração do rei estava querendo poder demais, e ele ouviu pessoas que não deveria ouvir. E esse é o contexto no qual Amós é inserido. Você já está com o reino dividido, e a justiça social das pessoas dos dois reinos, mal, muito mal. E das pessoas no entorno do reino, pior ainda. Eu preciso falar algo. A nossa sociedade tem dito constantemente que o ser humano nasce bom e que a sociedade o corrompe. O Salmo capítulo 51 fala que todos nós nascemos em pecado. Todos nós. O que significa que você não nasce bom. E não é a sociedade que te corrompe. A maldade do pecado já está em você. E nós chamamos isso de natureza pecaminosa. A raiz de Adão que permanece em nós. O primeiro Adão que insiste em lutar no nosso coração e lutar contra a vontade de Deus. Mas o segundo Adão veio, viveu nessa terra, morreu e ressuscitou, para que o verdadeiro Adão pudesse viver nessa terra e nos levasse para a terra vindoura para vivermos com ele eternamente. Essa terra é uma terra de justiça plena. Ainda não experimentamos isso, mas experimentaremos. Dito tudo isso, Deus, o santo juiz, ruge o seu oráculo. Em primeiro lugar, apesar do discurso duro, e o discurso é duro o tempo todo, é melhor Deus falar conosco. Você já teve a sensação de que Deus não falou mais contigo, de que Ele está distante, de que parece que a sua oração não é ouvida por Deus, de que Deus pouco se importa com você, de que Deus saiu de férias e esqueceu da sua vida, da sua casa, ou pior ainda, a sensação de que Deus não te ama. O fato de Deus continuar a falar, insistir, proclamar os seus oráculos para a humanidade, significa que Ele ainda tem um plano de salvar essas pessoas. O mundo aí afora não está da forma que Deus quer e que Deus deseja. E Ele continua falando que não está. E continua a nos usar para falar para essas pessoas que elas precisam voltar-se para Deus. Buscar ouvir a voz do Criador. Então, o texto de Amós, do versículo 3 ao versículo 15, mostra uma insistência em Deus falar conosco. Eu gosto da fórmula profética que há em Amós. Todos os profetas têm uma fórmula profética. É a maneira como ele apresenta a revelação de Deus que foi dada a ele. E a revelação de Amós está mostrando assim, por 3 transgressões e ainda mais por 4. Ele está falando o seguinte, o povo é pecador e continua a pecar e vai chegar uma hora que a conta vai encher. É essa fórmula profética presente aqui. Mas perceba
ele repete do versículo 3 ao versículo 15, 5 vezes essa expressão. Se você somar o início do capítulo 2, ele vai falar 6 vezes essa expressão. É a insistência de Deus em falar e proclamar. Há uma insistência no nosso coração em achar que não há pecado em nós. E que, portanto, todas as vezes que Deus fala coisas parecidas com essa, é sempre com o outro. E toda vez que eu lembro disso, eu gosto de lembrar de uma frase do N.T. Wright. N.T. Wright é um pastor anglicano e tem escrito bons livros acerca da nova teologia de Paulo e acerca da pessoa de Jesus. Ele diz o seguinte: se você pensa que é uma boa pessoa, eu preciso te dizer que você é uma má pessoa. Mas se você pensa que é uma má pessoa, eu preciso te dizer que você é pior ainda. Daí o Tim Keller foi pastor presbiteriano em Washington, D.C., e também em Nova York, Manhattan, Nova York, no maior centro econômico do mundo. Ele diz o seguinte: de fato, você não é tão bom quanto você pensa que é. E você é pior do que de fato você pensa que é. Mas acima de tudo isso, você é amado por Deus. Então você veio aqui, e eu não quero que você saia daqui deprimido, bravo, chateado comigo, pensando assim: eu sou a pior pessoa do mundo. E de fato você é. Eu também sou. E nós podemos sair de mãos dadas aqui nessa noite, chorando e lamentando o quão mau e corrupto nós somos. Mas eu estou aqui para dizer que o fato de Deus 6 vezes apresentar no texto uma revelação dele falando é sinal indicativo do seu amor incondicional por nós. Porque apesar do nosso pecado, ele insiste em falar conosco. Ele insiste em proclamar e falar assim: conserte a sua vida. As coisas não estão boas, mas há tempo para você voltar. O nosso diácono lá do Paviote, o Joilson, ele diz o seguinte: você está batendo os olhos? Então ainda dá tempo de você se voltar e se relacionar com Deus. Pensando nisso, Deus olha, observa, vê, enxerga toda a humanidade. E não somente o seu povo. Eu preciso dizer que Deus não é exclusivista. Deus não é o presidente de um clube social que nós nos reunimos todo domingo para adorá-lo, claro que sim, para exaltá-lo e para falar dele. Deus é um Deus que está olhando para toda a humanidade e que tem um plano de salvação para várias e várias pessoas lá fora que são os seus eleitos e que precisam ouvir Deus falar assim: por 3 transgressões e ainda por 4, eu não retirarei o meu castigo. É duro? Claro que é. Mas é o mundo lá fora que gosta de afagar o ego, que gosta de colocar as pessoas no pedestal. Deus só apresenta um herói na Bíblia inteira, e esse herói é Jesus. Todos os outros são vilões que foram alcançados pelo super-herói Jesus Cristo. Isso inclui eu e você. A nossa história que está escrita em Atos 29. Eu sei que não tem Atos 29 na Bíblia, mas é a continuidade da história da igreja por minha vida e pela sua vida. A nossa sociedade, ela somente será boa quando ela seguir os conselhos e as orientações de Deus e da palavra de Deus. Enquanto ela insistir em inventar um próprio Deus para ela, sim, ela inventa um próprio Deus para ela. Um filósofo ateu numa formatura, David Foster Wallace, ele pregou, falou para a turma de formandos e disse assim: todo ser humano é adorador. Se ele não adora o Deus cristão, se ele não adora algum outro Deus, ele inventa um Deus para adorar. Então ele inventa o Deus casamento, inventa o Deus filho, porque o homem em sua essência é adorador. A nossa sociedade tem criado vários deuses para elas mesmas. Talvez o último Deus da moda seja o Deus sucesso.
que replica o seu culto por meio dos influenciadores que há por aí. E que você olha para um estilo de vida que cultua os recebidos e o número de seguidores, mas que no fim, nas últimas coisas, é mais um falso Deus que está presente por aí. Olhando para o texto, eu preciso entender que em segundo... Essas coisas nunca gostam de mim. Obrigado, Nando. Em segundo lugar, Deus tem autoridade e direito para proclamar os seus oráculos. O tempo todo o texto está soltando no final das profecias quem Deus é. Deixa eu dar um exemplo disso. No final do versículo 8, apresenta assim: diz o Senhor, o soberano. Tem um time de futebol aí, que eu não posso falar que é o time que eu torço, que usou um slogan que era o soberano, né? Daí o time entrou numa draga. Começou a perder, quase foi rebaixado. Não foi. Esse título é um título dado somente para Deus e para mais ninguém. Não pode ser dado para um time de futebol a esmo por aí. É um título que revela quem Deus é e a autoridade pela qual Deus tem sobre as nossas vidas e sobre toda a nação. Significa que Ele é o governante de tudo que existe e de tudo que há. E que apesar dos governos humanos quererem república, monarquia, império, ser de direita, ser de esquerda, Lula, Bolsonaro, Deus está falando assim, o soberano, Ele bate no peito e diz, sou eu. E é Ele. E é nisso que reside a autoridade que Ele tem para falar conosco. Ele é o Senhor, o Criador de tudo que existe e de tudo que há. Se vocês lembrarem do Salmo 33, lembra exatamente disso. Lá diz que Ele criou tudo que existe e de tudo que há. Significa que por posse é dele. Diz que Ele pode pôr as águas do mar na palma das suas mãos. E de que todo o exército humano, os seus cavalos, os seus reis, não podem nada contra ele. Vai ser derrotado. Aponta para o final em Apocalipse, que apresenta um Deus que na batalha do Armagedon vence a tudo e a todos instantaneamente. Na verdade, não é nenhuma batalha, né? É um massacre de Deus sobre as forças inimigas e malignas. Então, somente Deus é justo, somente Deus é bom, somente Deus é santo em última instância, e somente Ele age com misericórdia plena. Porque eu e você, nós temos um senso de justiça, mas a nossa justiça é imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque, via de regra, a nossa justiça beneficia nós mesmos. A sua interpretação daquilo que você julga ser injusto coloca você no centro e como se você tivesse razão o tempo todo. Quer um exemplo? Briga de marido e mulher. O homem acha que é certo e que ele está justo nisso, e a mulher acha que está certa e que está justa nisso. Casar é bênção. Olhando para isso, nós temos justiça, mas geralmente ele é maculado, ele é manchado. Ele é corrupto. A Josi e eu, nós temos assistido algumas séries e agora a gente voltou a assistir Revenge, que é uma série sobre vingança. E lá, advogados, juízes, governantes, todos eles corruptos. Todos eles corruptos. E que, de uma maneira fictícia, por ser uma série, acaba apontando e revelando muito do coração humano. O ser humano é bom, mas a sua bondade não é uma bondade plena. A bondade do ser humano é quase sempre para benefício próprio. Faz uma boa ação para receber um elogio. Faz uma boa ação para receber algo em troca. Deus é justo e Ele não quer nada em troca. Deus é bom e não quer nada em troca. Deus é misericordioso e não quer nada em troca.
É importante lembrar que Deus não precisa de nós. Se ele quisesse destruir todos esses povos instantaneamente, ele destruiria e pronto, e acabou. E você não teria nem o pensamento de dizer assim, Deus não é justo porque ele destruiu todo mundo. Vocês já pensaram nisso? Não sobraria nem tempo para todos nós pensarmos. Acabou. Acabou. O simples fato de você ainda estar respirando e o seu zóio batendo, como diria o Jojo, eu ia falar Jojo. Para ele é só Jojo. É sinal de que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. E um detalhe extremamente importante do texto que nós lemos: os verbos estão no futuro. Significa que Deus ainda estava agindo com misericórdia, com graça. Deus ainda não tinha mandado esse juízo para aqueles povos, mas no futuro mandaria. E daí eu preciso lembrar que o Apocalipse é de fato, de verdade real, e que no futuro Deus enviará o seu juízo sobre toda a nação. E o final dos evangelhos lembra que Jesus vai colocar de um lado as suas ovelhas e do outro lado os que não são suas ovelhas. Que lá no fim, em Apocalipse, fala do dragão, a antiga serpente e dos seus seguidores, da Babilônia e do anticristo, e de que como eles serão separados eternamente de Deus. Mas para aqueles que seguem o Senhor, tem Apocalipse 21, que diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e as primeiras coisas já não existem mais. Via a nova Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu, adornada como uma noiva preparada para o seu Senhor. E daí fala que Deus habitará com o seu povo e estará com eles, e eles serão o seu povo. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, toda dor, porque as primeiras coisas já passaram. E diz, confie e acredite nessas coisas, porque aquele que diz é fiel. Deus tem autoridade e direito para proclamar os seus oráculos. Em terceiro lugar, Deus orienta a sua igreja para que seja um povo santo e consagrado. Deus está falando tudo isso para nós que estamos aqui hoje, 3.000 anos depois, para que a gente... 2.700 anos depois. Amós é contemporâneo de Isaías. Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus, 700 mais 2.000, 2.700. 2.700 anos atrás, Deus estava escrevendo isso. E ele sabia que um dia nós meditaríamos em tudo isso. E o que ele deseja conosco? Nós moramos em Damasco? Não. Nós moramos em Tiro? Nós moramos em Gaza? Não. Mas o que ele deseja? Ele deseja produzir em mim e em você uma vida de santidade, uma consagração a ele. Ouvir a sua voz. Deus deseja produzir em nós arrependimento. Ah, lembrei de algo. Tem um pastor que tem um livro bom sobre arrependimento aí. Vocês podem adquirir. Fecha, acabou o merchan, volta para cá. O Augusto Nicodemos diria o seguinte: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. É importante falar também que tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é um peso na consciência. E algumas pessoas pecam e até sentem o peso na consciência, mas nunca muda. Agora, o arrependimento bíblico é uma mudança de direção. Você estava indo para a esquerda e vai para a direita. Você estava indo para a direita e vai para a esquerda. Para ninguém ficar pensando que é conotação política aqui. É uma mudança de direção. Você estava andando para longe de Deus e passa a andar para perto de Deus. É por isso que esse texto está aqui, nós estamos meditando nele. Deus deseja produzir no meu coração e no seu coração arrependimento. Mudança de vida, mudança de hábito, santidade. Tem um texto no Novo Testamento que mexe com o meu coração, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que textos difíceis como esse de Amós estão na Bíblia.
E nós precisamos meditar neles. Porque Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida de arrependimento. Arrependimento é uma das poucas palavras na Bíblia que repete em todo o livro bíblico. Por quê? Porque a gente precisa se arrepender todos os dias. Arrependimento não é algo que você faz uma única vez. É algo que você precisa olhar para o seu interior e fazer um check-up todos os dias e perceber assim, na onde eu falhei hoje? Na onde eu errei? O que eu preciso me arrepender? E pedir perdão para Deus e mudar de vida. Mas ainda pensando nessa ideia de santidade e consagração, o texto também está aqui para proporcionar a mim e a você relacionamento com Deus e busca por Deus. Se eles quebraram a aliança com Deus, tem um sinal muito claro de que eles estavam longe do Criador. Romanos, capítulo 1, diz que quanto mais o povo caminha para longe de Deus, mais a sociedade cai em pecados tenebrosos. O oposto disso é verdadeiro. O que significa? Quanto mais eu e você nos aproximamos de Deus, melhor será a nossa sociedade. Quarto e último lugar. Eu preciso dizer que o povo não é inocente. Você tem o povo de Damasco, você tem o povo de Gaza, você tem o povo de Tiro, você tem o povo de Edom, você tem o povo de Amon, e nenhum deles é inocente. Nenhum deles. E se você prestou atenção naquilo que a gente falou até aqui, todos esses povos exploraram o ser humano que estavam no entorno deles. Todos eles. Eles invadiram terras quando não deveriam ter invadido. Eles capturaram pessoas e venderam como escravos. Eles mataram pessoas que eles não deveriam matar, grávidas, rasgando a barriga delas. O que está no texto aqui muito claro. Nenhum deles é inocente. Nenhum ser humano é inocente. Então, o justo juízo de Deus foi para um povo que caminha em pecado. O nome disso é pecado. Explorar o ser humano é pecado. É óbvio e claro que hoje em dia você tem outros tipos de exploração em relação ao ser humano. Você tem exploração emocional, você tem exploração sexual, mas o texto está ali para mostrar um tipo, um nível de exploração. Mas como o ser humano é mau e corrupto, ele aumenta isso para todos os lados possíveis. Então, o juízo que veio ali, você lê assim, nossa, mas como Deus é duro com o povo. Eu gosto mais daquele Deus que o fulano de tal prega lá, que é amor. E que só é amor e fala fofinho, maciozinho, gostosinho, entra pelo ouvido e aquece o coração. Mas anula boa parte de quem Deus é. Se Deus é justiça, é porque a humanidade é corrupta e pecadora. O povo não é inocente. A nação não era inocente e precisava ouvir tudo isso. Eu escrevi aqui, no jogo político, o oprimido e o opressor não são anjinhos. Todos são culpados diante de Deus. O que diz lá em Romanos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu estou aqui para te dizer que eu sou pecador e que você também é. Eu estou aqui para lembrar você o que Paulo disse e para você tornar isso as suas palavras. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está constantemente diante de mim. Outra palavra de Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E talvez no seu interior você esteja pensando assim, é porque ele não me conheceu. Nós precisamos entender que o povo é pecador. E talvez, eu preciso voltar para o início, porque no início é palavra falada. E palavra falada
me lembra uma palavra que se encarnou. Lá em João capítulo 1, diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que significa? Que Deus não somente fala, tem um termo da moda, né? Ele é proativo e sabedor de que nós não seríamos capazes de nos salvarmos. Ele toma a dianteira, se faz carne. A palavra falada se faz carne. E é essa mesma palavra que foi dita a Amós, por meio de Amós, que chegou até nós, que se encarnou. E nós chamamos essa palavra encarnada, e a razão dele ter vindo aqui, de evangelho. Qual é a solução para Damasco, para Gaza, para Tiro, para Edom, para Amon? O evangelho. E daí eu estou lembrando do pessoal da teologia da missão integral. Eu discordo da teologia da missão integral, não abraço a teologia da missão integral, mas eles têm uma frase que é muito boa. E eles dizem assim: o evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. O evangelho todo, não fragmentado, não dividido, não deixado partes ao lado. Para o homem todo, todas as áreas daquela pessoa e para todos os homens, toda a humanidade. O evangelho todo e não fragmentado. Nós precisamos crer que essa palavra que falou, encarnou, morreu, mas ressuscitou, para que esses pecados do ser humano, que faz o ser humano tão baixo, foi perdoado por Cristo Jesus. E com exceção do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, todos os outros são possíveis de perdão por Cristo Jesus. Talvez para os nossos olhos seja difícil. Está vendo o nosso senso de justiça? Eles mataram bebês rasgando a barriga das grávidas. Como que pode perdoar isso? Esse não é o pecado imperdoável, à luz do que a Bíblia afirma. Nós precisamos pregar o evangelho de Jesus para o maior número de pessoas possível. E o evangelho é poderoso para salvar e transformar corações, para mudar vidas, para mudar histórias. Você está aqui e Deus já transformou o seu coração. Ele está muito melhor do que era há 10 anos atrás. Mas Ele continua fazendo, porque a palavra de Deus vai dizer assim, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fica tranquilo. Se você olhou e percebeu que você é muito pior do que você achava que era, Ele continua fazendo a boa obra no seu coração. O Espírito Santo continua te acompanhando. Se você acha que o seu coração é duro, o Evangelho de Jesus, o Evangelho todo, vai efetuar uma obra no seu ser por completo. Descansa o coração nisso. Então eu preciso fazer algumas aplicações. Por favor, Nando. A primeira, quanto mais um povo caminha para longe de Deus, pior a nação fica. E o oposto disso é verdadeiro. Eu sei que eu já citei isso aqui. Eu sei que eu já citei. Mas a ideia aqui é o seguinte: você tem feito a sua parte? Hoje pela manhã, eu fui dar uma palestra numa igreja lá no Amanda sobre ministério de louvor. E eu peguei e falei várias coisas e falei assim: sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós somos crentes de segunda-feira. Não é nem domingueiro, né? A gente fala que vai mudar, mas vai mudar na segunda. A gente vai na academia, mas vai na segunda. A gente vai mudar de vida, mas é no ano novo. E nunca muda. E daí eu cheguei e falei assim: nós só vivemos esse exato momento, que já passou. E passou de novo. E mais uma vez. Nós só vivemos aqui. Agora, segundos atrás, perdemos. Já foi. O que eu quero afirmar com isso é que o momento de você caminhar para perto de Deus é agora. Nós pensamos em planejar nossa agenda para começar isso na segunda-feira. E na segunda-feira vai dar certo. E daí várias coisas acontecem e você não faz. O desafio é agora, é hoje.
Hoje que você precisa dessa ação de Deus no seu interior e no seu coração, dessa mudança de vida na sua história. Ouça o rugido do leão te chamando para viver com ele uma vida de santidade, uma vida perto dele, uma vida de relacionamento, uma vida longe do pecado. Ontem à noite, compartilhando com os jovens, eu compartilhei o Salmo 1. E o Salmo 1 começa numa negativa: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não imita o caminho dos ímpios e não aceita o conselho dos transgressores. Mas o versículo 2 muda para o positivo e mostra bem o advérbio ali de contrariedade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. Os ímpios, esses não são assim. Eles são como as palhas levada pelo vento. Mas no dia do juízo, eles estão na roça. Está escrito lá, exatamente assim. O que o Salmo 1 fala? Primeiro ele fala que eu e você não somos o justo, né? Justo, plenamente, só teve um. Nós somos justificados por meio dele. O que gera em nós Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É somente por meio de Cristo que nós somos justificados. Isso significa que Deus, quando olha para nós, ele não vê a nós mesmos, mas ele vê Jesus na nossa vida. O segundo é que o texto fala de um prazer inerente em você ler a palavra e meditar na palavra. Sabe que a gente canta com crianças, né? Leia a Bíblia, faça a oração, se quiser crescer. Acho que a gente devia encerrar o culto com essa música. Então, quanto mais um povo caminha para longe de Deus, pior a nação fica. Agora, quanto mais perto de Deus o povo anda, melhor a nação fica. Segunda aplicação, nós precisamos ouvir o rugido do leão para transformar o nosso interior e o nosso exterior. A transformação só pode vir pelo próprio Deus em nós. Você já tentou na força do seu próprio braço. Você já tentou pelo seu próprio esforço e não deu certo. E se você continuar a insistir na sua própria força, eu não quero ser o profeta do caos. Só porque o Felipe falou bastante do caos semana passada, eu precisava citar essa palavra aqui hoje. Eu não quero ser o profeta do caos, mas eu quero te dizer a sua dependência em relação a Deus, para que o seu coração, a sua vida, seja de fato e de verdade transformada. Não é por você, não é nem palavra de ação que você dá para você mesmo na frente do espelho, dizendo assim, você é o cara. E com a música do Roberto Carlos de fundo, né? Não é sobre isso. É sobre o próprio Deus agindo na sua vida e na sua história. Terceira aplicação, nós precisamos olhar para os nossos dias e ver os seus pecados e denunciá-los. Não devemos fazer o discurso do politicamente correto. Quais são os pecados da nossa sociedade hoje em dia? Continua tendo exploração humana? Continua. Claro que continua. Continua tendo pessoas que são abusadas por outras pessoas? Continua. Continua tendo mães com a sua barriga rasgada e os seus filhos retirados de lá? Continua. Continua. Quais são os pecados da nossa sociedade? Quais são os terrores da nossa sociedade? A igreja precisa ser voz profética contra tudo isso. A gente precisa olhar para os governos humanos e não defendê-los. Eu estou no grupo de pastores da cidade e tem alguns pastores da cidade que parece que o prefeito é as mil maravilhas. A gente precisa olhar para a nossa sociedade e ver os seus pecados. E o próximo que entrar, a gente vê os pecados dele.
Nós não temos cambalacho com governo humano nenhum. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. O que está errado precisa ser falado. O que está errado precisa ser falado. Quando as pessoas são rejeitadas até dentro da igreja, a gente precisa falar contra isso. Eu preciso encerrar. Quarto e último lugar. O Evangelho de Jesus precisa ser anunciado e vivido. Uma parte essencial do anúncio do Evangelho corresponde à realidade do pecado. E o pecado precisa nos constranger mesmo. Precisa ser igual Daniel 9. O pecado precisa fazer a gente corar de vergonha. Quando nós anunciarmos que nós somos falhos, pecadores, ou no título de uma música de uma banda aí, quando nós precisamos falar que nós somos pobres e pecadores. E de fato nós somos. O Evangelho precisa ser anunciado em sua integralidade. É impossível você falar de um Jesus Salvador se a pessoa não entender do que ela está sendo salva. E lá em Mateus capítulo 1, o versículo 21 diz: vocês colocarão o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus está nos salvando disso. Do pecado. Agora, além do evangelho ser anunciado, ele precisa ser vivido. Com isso, eu espero e entendo que tudo aquilo que a gente tem falado aqui afete a sua segunda-feira no seu trabalho, afete a maneira como você cria os seus filhos, afete a forma como você se relaciona com as pessoas. Se nós falamos aqui de exploração do ser humano que está presente nesse texto, no mínimo eu quero que você saia daqui entendendo que você não deve explorar ninguém à sua volta. Nem exploração emocional, nem exploração física, e muito menos para obter lucro. E esse era o problema principal aqui no texto. Porque eles vendiam as pessoas, porque eles matavam as pessoas. Ter mais terras era ter mais dinheiro. Vender pessoas como escravas era obter dinheiro. Nem tudo na vida é dinheiro e conta bancária. O evangelho precisa ser vivido. Quero convidar você a curvar sua fronte e você fazer a sua oração com Deus. Não vou pedir para você erguer a mão, não vou pedir para você vir aqui na frente.